Olha, nós estamos aqui já ao lado de Lídia Brito. Boa tarde, Lídia, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia, e boa tarde a você que segue a nossa companhia. Eu, Lídia e Elivaldo vamos conversar a partir de agora com o senador eleito Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Ele já está aqui conosco para participar de uma entrevista, falar a respeito da própria disputa que enfrentou e, claro, do segundo turno das eleições para presidente da República. Senador eleito Wellington Dias, boa tarde, seja bem-vindo. Poxa, boa tarde, é um prazer muito grande. Bom, senador, vamos começar a falar um pouco sobre a eleição do senhor, né? O senhor agora, pela primeira vez, está vindo aqui ao vivo na TV Cidade Verde, falando a respeito desse processo eleitoral. Foi um processo eleitoral que foi marcado por uma disputa muito forte, muito intensa, mas que na hora do placar dos votos acabou se resolvendo em primeiro turno. Algo surpreendeu o senhor nesse processo, nessa votação, nesses percentuais atingidos pelo PT? Bom, primeiro, quero aqui saudando você aqui, todos que estão aqui, e toda a equipe da Cidade Verde, todo o povo. Como é a primeira vez, primeiro agradecer a Deus, agradecer ao povo, aos eleitores, eleitoras que participaram desse processo democrático do primeiro turno. De modo especial os que confiaram a mim, ao Rafael, ao Lula também, que confiaram o seu voto também a nossos eleitos e não eleitos para estadual, para federal. E gratidão a cada um, em cada município, todas as lideranças, tanto os que são gestores, os que são da política também, os que são da área social, dos empreendedores, líderes religiosos, os que fizeram orações, né? Eu creio muito na força da oração, como sempre digo, e gratidão porque foi uma vitória extraordinária, né? Assim, saudar inclusive os que não lograram êxito, os que concorreram com a gente, como eu sempre digo, e é melhor dizer agora, passado o período da nossa eleição, ainda tem o segundo turno para presidente, a eleição você tem adversário, não tem inimigo. O que me preocupa muito é o caminho que a política brasileira está tomando. Muitas vezes vai para uma linha de ódio, como se fosse um inimigo, como se fosse para destruir o outro, a outra, como se fosse para passar a rasteira, como se diz no popular. E isso é ruim. Não é? Eu acho que nada melhor do que seguir a regra, fazer com que a gente tenha um pleito democrático e que vença o melhor. Como liderança, o senhor tem tido dificuldade de convencer a militância disso? Me parece que é uma coisa que extrapola até a palavra do líder. É algo que, com certeza, é como uma ferida. A gente precisa cuidar. E sei que vai levar um tempo para sarar, mas a gente tem que encontrar um caminho. Eu sou de uma geração, acho que o Elivaldo aqui também já de cabelo branco, em que o comício era num xingamento. Eu cheguei ali em 2002, candidato a governador, surpreender alguns líderes que eu dizia, olha, eu vou subir ali com vocês, se alguém xingar o outro, a outra, enfim, eu desço. E desci certa vez em Itaueira, desci em alguns lugares, porque fulano é corno, que o fulano é ladrão, ou seja, aquela coisa de um nível de agressão a um caminho pessoal que não fazia sentido. E isso permitiu um distensionamento, porque não fui só eu, outros líderes foram compreendendo a importância daquilo, porque terminava resolvendo na pala, era um líder ia lá e atirava no outro, isso era no Nordeste, era em muitos lugares do Brasil. E a gente superou esse caminho, à medida que a prática democrática, as regras foram funcionando, ela foi distensionando. A gente está vivendo hoje uma coisa que eu chamo também de pistolagem digital. É o pistoleiro, a pistoleira digital. É alguém que está ali querendo assassinar, querendo destruir a outra pessoa através de redes sociais, com mentiras, com formas de montagem, agora dublagem, ou seja, e isso é muito ruim. Eu sou ainda de uma geração, eu acho que todos nós, os que estão também nos acompanhando, em que o nosso pai, a nossa mãe, nossos avós abominam a mentira. Quando viu um menino ali
mentindo, chamava, né, botava de castigo muitas vezes, né, botava ali para pedir desculpa, botava ali para fazer o reconhecimento, e aquilo criava uma educação. Era assim também, também todo o cuidado na escola do professor, da professora, por isso o respeito era como assim um segundo pai, uma segunda mãe ali, a direção da escola, isso moldando um comportamento. Então, se a gente achar natural a banalização da mentira, eu acho que a sociedade ela está muito doente. Eu acho que isso ela gera consequências diversas. Você termina como que ferindo, matando a outra pessoa, e a palavra que é espalhada não volta mais. Não volta mais. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é de alguém tentando ensinar o filho, e ele diz: olha, cada vez que você diz uma palavra que ofende o outro, você vai lá naquela tábua e fure ali com a faca ali. Pá. Aí um dia ele vai lá e está lá a tábua toda pinada, como se diz. Disse: imagine se fosse um corpo, tá certo? Senador. Então não tinha mais jeito, então a palavra ela voa como o vento. Então eu digo isso para dizer que tenho buscado ao longo da minha vida a gente construir um processo em que é uma disputa, não é o fim do mundo, não é uma questão de vida ou morte. Segundo, vence o melhor, e quem escolhe é o povo, não é inimigo, é adversário, e que a gente possa ter uma linha limítrofe, e isso tem que valer para todas as pessoas. Eu quero no Senado Federal estar tratando sobre isso. Alguns países adotaram algumas medidas mais rígidas, criaram um observatório para poder não ferir a regra da liberdade de imprensa, mas aquilo que era classificada como crime ser trabalhado imediatamente, no automático, não é, como um crime. E a partir dali, se você vê o que aconteceu com a França, não é, que levou aqueles movimentos com incêndios, etc. Aqui mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns lugares, e esses países que regulamentaram conseguiram reduzir esses impactos. Então, acho que o Brasil também precisa olhar da boa experiência, dos bons resultados de outros países, e quero, se Deus quiser, me somar com outros líderes no Senado, na Câmara, para dialogar e a gente encontrar um caminho. Agora, senador, além dessa questão das fake news, nessas primeiras semanas do segundo turno, a gente tem acompanhado também uma batalha por apoios, né? Bolsonaro coloca que tem apoios importantes, como o governador do Rio de Janeiro, o Zema em Minas Gerais, Lula tem a força maior aqui no Nordeste e no Norte. Como é que vocês entendem que esses apoios, de fato, poderiam contribuir para esse resultado do segundo turno? A busca de apoio é própria da democracia, não é? Você tem a realidade de cada estado, e ela teve uma disputa ali no Rio, no nível local, em Minas Gerais, em São Paulo. Agora, é uma eleição que em alguns lugares tem segundo turno, não é o caso do Rio, não é o caso de Minas Gerais, mas por exemplo, de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul, estou citando aqui alguns estados maiores, mas também aqui no Nordeste, na Paraíba, em Alagoas. Agora, esse caso, que na minha visão foi uma violência, não é, véspera de uma eleição, um processo de 2017, vim disparar véspera da eleição. Crime tem que ser combatido, mas tem que ser feito, não é, de uma forma ágil para evitar exatamente o uso disso, véspera de um processo eleitoral do segundo turno, há 19 dias de uma eleição. Então, voltando aqui, o que a gente procurou fazer? Construir no segundo turno, não é, esse conjunto de apoios. No Piauí, há um conjunto de líderes que estiveram do outro lado agora, neste primeiro turno, a gente está dialogando. Há espaço para que a gente esteja junto. Tem um governador eleito, é o governador Rafael. Há uma compreensão, claro, de novo tem que ser respeitada a vontade do povo, mas há uma compreensão pelo que aconteceu quando eu mesmo fui governador e Lula presidente, pela relação não apenas pessoal entre Lula, Rafael, não só por ser de um mesmo partido, mas por um tratamento, um carinho diferenciado que Lula sempre dispensou ao Piauí. Então, há uma compreensão, não é? E muitos, não é, em nome de um interesse maior, de ter ali o povo, não é, do seu município
melhor atendido, contemplado, sabendo o estilo do Lula, de não ser esse da perseguição, ser de trabalhar de forma republicana. Então, da mesma forma, aqui, o apoio, por exemplo, do doutor Pessoa, para citar um exemplo, ele declarou no primeiro turno o apoio ao Jair Bolsonaro, o atual presidente, e agora tomou uma decisão de apoiar e votar no Lula, exatamente com esse argumento. Ele compreende que com a eleição do Rafael, com o elo que ele tem com o senador Marcelo, com vários líderes que estão com ele, isso permite uma condição de ganho para a capital do Piauí. E, veja, o que eu quero dizer, que isso também a gente faz em cada estado. Eu mesmo participei em São Paulo de um encontro com líderes das 27 unidades da federação, governadores eleitos ou no segundo turno, ou que ainda estão em mandato, como a governadora Isolda do Ceará, senadores, senadoras, líderes de variados partidos, alguns líderes que fizeram a campanha do outro lado e estavam ali manifestando apoio, o senador Confúcio, vários outros, e compreendendo o momento. Como disse o presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha feito uma declaração, mas sem explicitar o voto. Agora ele foi mais claro, voto no Lula, por democracia pelo Brasil. Tem uma diferença? Tem, mas agora tem algo maior em jogo. Não é? O ex-ministro e senador José Serra também concorreu com o Lula, mas declarou apoio ao Lula pela conjuntura. Quer dizer, não é possível o país caminhar em direção a esse abismo de risco ao próprio regime democrático, de risco, não é, desse espalhado ódio com a participação do próprio chefe de Estado. Então, com base nisso, muitos líderes estão se posicionando e, é claro, nós temos que ter um olhar mesmo com o povo, conversar com todas as classes sociais, conversar agora com mais tempo, é possível falar mais das propostas do programa e digo a você que eu estou bastante animado. Eu acho que a gente, na largada, tem aí um posicionamento melhor, mesmo não só das pesquisas internas, mas mesmo as pesquisas já divulgadas, colocam um crescimento. O Lula, que teve, a chapa Lula-Alckmin, que teve 48% de válidos no primeiro turno, agora, no Datafolha, ele sobe para 53% e no IPEC ele vai para 55%, ou seja, dá uma distância mais larga. Ele teve 6 milhões de votos de maioria, teria 7 milhões pelo Datafolha e teria 11 milhões pelo IPEC. Então, claro, de novo, nada já ganhou. Veja que faltou 1,5 para vencer no primeiro turno. Eu mesmo tinha muita esperança de resolver no primeiro turno, mas não deu. Senador, o senhor falou ali no calor da apuração, lá que o senhor foi eleito, em feridas, sequelas. Eu trago aqui para o debate atual. A campanha do Piauí ela foi muito acirrada, muito disputada, apesar de ter sido concluída no primeiro turno. O que projetar para a sua relação, por exemplo, com o ministro e senador, que vai ser senador junto com o senhor, Ciro Nogueira, no futuro? Olha, quem me conhece, eu separo a relação política da relação pessoal. É claro que desenha-se ele no campo político, foi uma opção dele, do lado de Jair Bolsonaro, desse campo, como se diz, ele assumiu o bolsonarismo, até eu que o conheço há tanto tempo, não posso negar que achei estranho o seu estilo nesse período, mas é uma decisão pessoal. A minha relação pessoal prossegue, né? Eu sempre tive uma relação, tenho uma ótima relação com o ex-governador Napoleão, é bom que faz mais tempo que a gente disputou, com o Zé Filho, com quem disputei. Hoje somos amigos, somos pessoas que temos uma relação extraordinária, assim como vários outros líderes, né? O vereador Wilson Martins, né? Tivemos juntos, tivemos separados, agora juntos novamente, e sou grato. Então, eu quero sempre colocar a relação pessoal e a disputa política, ela está num patamar que não é de inimigo, não é de inimizade, não é de cortar o dedo, como a gente fazia no tempo de menino, né, Lídia? De ter uma intriga. Porém, são projetos bem distintos. Esta eleição é um abismo que você tem que fazer uma opção. Qual é o país que você quer? E aí, isso é muito forte, né? A gente vai ter esse risco de ter no poder um grupo que
coloca, olha, eu vou botar lá mais 2 ministros do Supremo, vou ampliar o Supremo para poder o Supremo ser meu. Quem governa na democracia, a escolha ela se dá num processo em que você escolhe alguém que tem ali um perfil de preparo, que tenha conhecimento, com quem você possa ter diálogo numa hora que precisar, mas nada além disso, pela importância na democracia do outro poder. Porque se eu tiver um Supremo a serviço, não é, de um grupo de pessoas, e os outros, como é que fica? Então, é disso que nós estamos tratando, é algo muito, muito sério, a decisão que a gente vai tomar. Qual é o Brasil que a gente quer? Eu sei que tem gente que defende mesmo ditadura, defende que seja um regime, não é, em que não precisa de lei, é o rei aqui que manda, que faz. Eu defendo a democracia, né? Como diz o pai do Wilson Martins, né? Democracia é um regimezinho chato, mas não encontraram outro melhor do que ele. O melhor que tem mesmo. Senador, e falando em democracia, nesse desenho do novo Congresso para 2023, a gente vê um Congresso mais de centro e direita. Vai ser um grande desafio para Lula, caso venha a ser eleito presidente, ter aí que negociar com essas forças e tendo ali um bolsonarismo muito forte dentro do Senado e da Câmara que foi eleita. Olha, eu tive o papel, junto com o ex-governador e senador Jacques Wagner, de cuidar exatamente desse xadrez nas 27 unidades da federação, acompanhando de modo especial o Nordeste, o Norte, parte já agora nesse primeiro turno, do Centro-Oeste no primeiro turno e agora também no segundo turno, com mais outros líderes, Humberto Costa, o Randolph, líderes de vários partidos, o Marcelo Castro aqui também nos ajudou, enfim. E o retrato que eu vejo, ele não pode ser contado como garrafinhas em cada partido. É preciso olhar a realidade e o conhecimento sobre cada pessoa em cada lugar. Veja, analisando por partido a conta da uma, analisando como é que foi em cada estado a conta da outra. Eu vejo 350, 360 deputados, deputadas, que em nenhum momento da sua vida defendeu isso que defende o bolsonarismo, defende rompimento do regime democrático, qualquer ameaça, não aceita, pelo contrário, tem uma presença firme na defesa da democracia. Cito um exemplo, nem terminou a eleição no Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni, não, ele tem uma posição bolsonarista mesmo, diferente do Eduardo Leite, é do PSDB, fez uma posição de neutralidade. Eu estou defendendo que o campo político, que quase vai para o segundo turno lá, coordenado pelo Pedro, o campo lá do Beto, Albuquerque, a Emanuela, enfim, que possam apoiar o Eduardo Leite. Por quê? Na hora da disputa sobre as vacinas, onde é que estava Eduardo Leite? Na defesa da vacina, na defesa da vida, quando teve ali as ameaças à democracia, onde estava o Eduardo Leite? Na defesa da democracia. Então, eu cito um exemplo para dizer que em variados partidos, você tem pessoas do campo democrático. Eu cito um exemplo aqui bem prático de um grande amigo, o Damião, muito amigo do Flávio Nogueira, do PDT, ele é o esposo da Lígia, vice-governadora da Paraíba. Ele estava no PDT, por uma conjuntura foi para a União Brasil, na Paraíba. Foi eleito deputado, tá certo? Qual é o comportamento dele lá? Já trabalhou a campanha do Lula no primeiro turno e está na campanha agora. Então, quando você conta os votos do União Brasil, parece que tem um número aqui e não é verdade. E uma pessoa sempre democrática. Então, a exemplo do Piauí, que tem um campo mais amplo, inclusive já na aliança, também há a condição de aspecto. Cito o Piauí, os eleitos também pela oposição, certamente terão espaço para diálogo. Eu conheço bem, posso citar um exemplo aqui, o Átila Filho, conheço o pai, ele é um defensor, era governo, mas é um defensor da democracia, é uma pessoa que sustenta a defesa da democracia. Então, eu digo isso para mostrar que, terminada a eleição, nós vamos ter no Brasil mesmo uma primeira organização, qual é o campo democrático que fica, qualquer que seja o resultado. Qual é o campo que sustenta a defesa da democracia? E, a partir daqui, um projeto de país. Porque qual é o problema do governo atual? É que não há projeto nenhum.
Eu não posso dizer se o governo é bom ou é ruim. Eu considero péssimo, porque não tem projeto nenhum. Qual é o projeto para a educação? Não é cortar verba da educação, cortar merenda escolar, cortar verba da universidade? Qual é o projeto para a saúde? Qual é o projeto? É cortar de novo aqui, daqui. Ou seja, você até tem dinheiro para a saúde, para custeio, mas cortando dinheiro do câncer, da oncologia. Olha a situação que está o Hospital São Marcos. Olha a situação que se encontra, não é? As vacinação, nós paralisamos vacinação, voltando doenças que o Brasil já tinha vencido. Então, é isso aqui. A gente quer que o país vá para esse caminho, um conjunto de obras paralisadas. Não é? Paralisa obras, começa outras que também andando a passo de tartaruga. Não há um projeto de segurança. O projeto de segurança é esse, de liberar arma para qualquer um, liberar munição, 5 mil munição por pessoas, armas de peso, regularizando, inclusive, a arma do crime organizado, hoje colocando em risco os próprios agentes da segurança, Polícia Civil, Militar, Federal, Marinha, Aeronáutica. Eles dizem o quanto aumentou o risco até para a atividade. Então, o que eu digo é qual é o projeto de país que a gente defende. E acho que tanto na Câmara e no Senado, uma conta que eu fiz agora no primeiro levantamento, são cerca de 360 na Câmara, que tem espaço para diálogo, e aproximadamente 46, 48 no Senado, entre os que foram eleitos agora e os que já estão com mandatos até 2026. Senador, falando um pouco do PT no Piauí, certamente o senhor já deve ter pensado como liderança ou já deve ter conversado com pessoas sobre a importância do PT formar novos nomes, novas lideranças jovens. O senhor acredita que com a ascensão de Rafael Fonteles à condição de governador do Estado, esse é um problema já que tranquiliza o senhor? Lideranças novas do PT estão sendo construídas? O que eu posso dizer é que eu sou de uma geração, a geração que fundou o Partido dos Trabalhadores, parte de uma geração mais ampla, que participou dos entendimentos para a abertura democrática. Eu acho que pouca gente sabe, eu era ali do movimento sindical, dos bancários, da Caixa Econômica, estudante na universidade, ainda na época do Manuel Domingo, Osmar Júnior, enfim, Antônio José Medeiros, um conjunto de líderes lá que eu conheci, boa parte desses líderes. Depois me encontro com a Regina Souza, Olavo Rebelo, vários líderes no movimento bancário, a própria Regina, e ali, naquela fase, para você ter uma ideia, tinha censura para uma entrevista como essa aqui, tinha que ser gravada antes, para ver o que corta, para depois o que a Lídia disse, o que o Elivaldo disse, o que vai para o ar, o que não vai. Era assim o Brasil. Por isso que eu não quero isso, eu quero democracia mesmo. E a democracia com a responsabilidade. Cada um, o meu limite vai até onde começa o seu, o meu direito vai até onde começa o seu. E nessa abertura, a gente tem aí uma geração que trouxe esse projeto até aqui. Um projeto que não é mais só do Partido dos Trabalhadores, é de um conjunto de líderes e do povo que abraça. Ao mesmo tempo, a necessidade de renovação. Então, de verdade, a eleição de Rafael Fonteles é sim uma nova geração mais atualizada em relação a esse novo Piauí, a esse novo momento do Brasil e do mundo. Acho que isso vai ser muito bom. E junto com ele vem um conjunto de outros líderes, não apenas do Partido dos Trabalhadores, mas são jovens, homens e mulheres que, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, trazem uma experiência de vida mais ligada a esse momento atual. A minha filha, ela me ajuda muito nessa área das redes sociais, que inclusive uma das coisas que, confesso, eu menosprezei num dado momento, para lembrar, eu na campanha de 2018, eu pedi voto, era candidato ao Senado do meu lado, para o senador Marcelo, para o senador Ciro, o número 111, do senador Ciro. E agora fizeram uma truncagem, uma montagem em que, numa gravação, ou em várias gravações que eu fiz, pedindo voto, vote Lula 13, vote Rafael 13, vote Wellington Dias 111, aí usa a minha mesma voz, a minha imagem, a minha voz. Eu fiz ali uma gravação, não levei em conta isso e vejo que isso pesou, tá certo? Então, estou falando que tem um mundo novo
não é, de gerente de mídia, de tecnologias avançadas e uma economia nova, muitas coisas do passado. Eu estava hoje com um amigo, o Marcos Leão, ele está no Canadá. Ele contando, o Canadá quase não tem mais banco, eu sou bancário, né? Me assusta assim, ver que não tem mais. Está desaparecendo. Mas quando eu olho a quantidade de bancário que tinha no Piauí para a quantidade que tem hoje, a gente vê essa transformação. Então, várias profissões estão sendo alteradas, várias áreas estão sendo alteradas. Então, o Rafael representa, com um conjunto de outros líderes jovens desse campo e de outros, a própria oposição também. Isso vai se reproduzir no governo, na composição do governo, essa ideia, senador? Bom, aí é com o Rafael. Adiante para a gente aí algumas áreas. E toda vez, né, quando terminava, eu brincava muito assim, poxa, a eleição é bom, agora na hora de montar um governo é um trabalho. Então, esse trabalho eu não tenho, eu vou cuidar lá mais do mandato no Senado, se Deus quiser, tá certo? Mas o governador eleito, Rafael Fonteles, 37 anos, é um jovem, mas ele um deve jovem ouvi-lo, muito obviamente. maduro. Um jovem muito maduro. Ele deve ouvi-lo, né? Convivi muito com ele nesse período. Ele sabe o tamanho da responsabilidade. Eu digo aqui a eleitores e também quem não votou nele, não é? Eu acho que eu era o coordenador da campanha, né? Mas é um ganho muito importante para o Piauí. A gente vai ver que o fato da gente ter alguém com toda essa formação, todo esse preparo, todo esse conhecimento sobre o Estado, atualizado e integrado com o Brasil e com o mundo, eu acho que vai colocar o Piauí num novo ciclo de desenvolvimento acelerado, integrado com o Nordeste, com o Brasil e com o mundo. Então, isso eu acho que vai ser muito positivo. O senhor falou... E eu quero estar no Senado ajudando, com certeza, lá. Espero que ao lado de Lula, presidente, por isso sempre estou aqui na defesa, não é, da importância dessa integração. Eu sei que a separação que a gente teve agora, nesse período do bolsonarismo, foi ruim para o Piauí. Foi ruim. A gente muitas vezes tem que ir na justiça para liberar um dinheiro para o Piauí, um parlamentar tem que ir à justiça para liberar uma emenda de uns tratores, umas coisas para a agricultura familiar. Quer dizer, essa coisa atrasada é que eu acho que foi vencida, né? Na verdade, quando termina a eleição, parece que tudo foi fácil, mas foi um conjunto de coisas compreendida pela população que venceu. Vencemos a mentira, vencemos o ódio, vencemos o atraso, essa coisa da perseguição, essa coisa de um governo só para alguns. É um governo para todos, para todos. O Rafael vai ser governador e eu serei senador. Né? O nosso time tem essa imagem positiva de trabalhar, não é, de forma republicana. Vamos trabalhar os 224 municípios, amamos o nosso Estado e vamos retribuir essa confiança com muito, muito trabalho. Pode acreditar. O senhor disse que quer ajudar no Senado, mas não seria melhor para o Piauí ajudar como ministro? Eu fui eleito senador. Estou animado. Como eu brincava na campanha, pode vir quente que eu estou fervendo de vontade de trabalhar senador, no Senado. Mas aí a Lídia tem razão. Todas as notícias que aparecem aí dão o senhor como ministro de Lula. Ela tem toda a razão de abordar esse assunto. O que eu posso dizer para você? Primeiro, eu convivo com o Lula de modo muito frequente, mas diretamente na campanha, toda semana, inclusive isso também, de certa forma, deve ter dado algum prejuízo, não sei se foi compreendido ou não pela população, porque praticamente todo domingo e segunda eu ia para uma reunião preparatória, normalmente em São Paulo, na segunda em São Paulo também, da coordenação da campanha e de vez em quando uma missão, tem que ir lá no Tocantins, precisa ir lá resolver isso em Brasília, ou seja, as missões que a mim foram dadas nesse período. Eu tinha que coordenar minha própria campanha, ajudar aqui na campanha do Rafael e do time do Povo e ajudar na coordenação no Piauí e no Brasil da campanha de Lula Alckmin para a presidência. Então, ali, talvez por eu ter tratado de praticamente todos os temas, eu fiz reunião com o sistema bancário, financeiro, com os empresários, fiz reunião com as universidades, fiz reunião com o setor de saúde, de educação. Agora mesmo participamos da reunião com o setor de turismo, tá certo? Então, veja, e aí vai ser ministro disso, daquilo. O Lula nunca tratou com nenhum membro da coordenação e não tem um conhecimento com nenhum outro sobre composição de governo. E por uma coisa simples, que ele diz a vida inteira, Lula já não é um estranho, ele foi eleito presidente em 2002, foi eleito
reeleito em 2006, ele já foi 2 vezes presidente do Brasil, o Alckmin, 16 anos governador. Então, são 2 pessoas que têm também de qualidade muito experiente, o Brasil precisa muito disso aqui. E aí, veja, nesse diálogo, ele sempre diz o seguinte, ó, primeiro o resultado da eleição, precisa respeitar o povo. Qual é o resultado da eleição? Terminou a eleição, vencemos, foi proclamado o resultado, aí é a hora que ele monta a equipe de transição e nela já começa a definir alguns membros da sua equipe. Então, o que eu quero aqui colocar para você é que é fake qualquer... é fake, não é verdade, qualquer... informação do senhor na esplanada dos ministérios, não é verdade. Quem me conhece sabe, eu estou muito animado mesmo para ajudar o Piauí e o Brasil no Senado. Nunca fui de fugir de missão, não é? Graças a Deus, quando eu acho que tudo há um propósito de Deus, né? Então, quando vem alguma missão, eu fico, meu Deus, é isso mesmo, não é? Então, mas o mesmo Deus que me dá aí as vitórias na missão, também me dá o caminho para cuidar com zelo, com carinho, para retribuir e honrar, não é, cada missão. Eu queria só lhe dizer, eu tenho compreensão da situação do Brasil. O Brasil é como um paciente que está na UTI, né? Está lá na UTI. Então, a gente precisa do que há de melhor, do máximo de conhecimento, de esforço, enfim, para a gente sarar. Inclusive, essa parte do sentimento, das relações, nas famílias, nos municípios, no Estado, setor público, setor privado. A gente não pode ficar constrangido, não é, de ter as suas posições, de ficar meio que com medo de dizer se eu sou do lado A ou do lado B, como é que vai reagir o outro. Veja que esse ambiente a gente precisa superar. Eu vivi ele lá no período da ditadura militar e não quero que ele seja novamente a pauta da geração dos meus filhos, dos meus netos e netas. Eu quero algo melhor para o Brasil. E acho, de verdade, que Lula e Geraldo Alckmin, por toda a história dos dois, são os mais preparados para fazer uma reconstrução de tudo isso no Brasil. E acho que vai ser melhor ainda para o Piauí. Senador eleito Wellington Dias, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Olha, eu que agradeço e... mais uma vez aqui, muito obrigado a cada um, cada uma. A forma que eu tenho de retribuir, pode acreditar, se Deus quiser, com muito trabalho. Fiquem com Deus. Muito obrigado, senador eleito Wellington Dias. Lídia e Elivaldo continuam conosco. Rápido intervalo, voltamos já.